lendo, o Senhor está falando fortemente ao meu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, sobre essa mensagem. E eu quero já agradecer ao Senhor por esta noite, por essa oportunidade, Glória a Deus. por estarmos aqui mais uma vez, por estarmos adorando o nome do Senhor. Aleluia. Porque o Senhor, Ele é bom, Deus. né? Em grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Como a irmã Lina estava dizendo, né? A gente fez ali 3 dias de oração na casa de manhã. Eu também me sinto muito fortalecida. Quando eu estou fazendo a obra de Deus, eu me sinto bem mais forte. Tem luta? Tem. Aquele dia foi batalha mesmo. Aqui em casa mesmo foi batalha. Mas Deus é fiel. Deus. E a gente se sente fortalecido. Parece que a gente comeu uma feijoada diferente, nova, né? Parece que, assim, alguma coisa assim, mas a gente sabe que é o poder de Deus, né? E é como se você está comendo ali a semana toda salada, aí chega no sábado, você come uma feijoada. E aí a semana toda você fica ali, olha, eu comi a feijoada, eu estou forte. Assim, a presença de Deus na nossa vida, quando a gente começa a nos levantar para fazer a obra de Deus. A gente sabe que tem levante, a gente sabe que tem luta, tem provação, mas a gente sabe também que tem vitória. Glória a Deus. Uma certa vez Jesus ia passando, Jesus só ia passando. E de lá, aquele homem endemoniado avistou Jesus. E quando ele avista Jesus, não foi Jesus que foi até ele, já foi direto até Jesus. E aí ele confrontou Jesus, dizendo: o que vieste fazer aqui, Jesus de Nazaré? Tu vieste nos atormentar? Porque é assim que o inimigo faz. É verdade. Às vezes você não vai nem até ele, mas só dele te ver, ele já se levanta contra a sua vida. Por quê? Porque ele tem medo. E por ele ter medo, ele se levanta, né? E com Jesus não foi diferente. E aí Jesus só falou: demônio, sai dele. Jesus não fez muito barulho ali. Mas a autoridade, Jesus diz: demônio, sai dele. E aquele demônio jogou aquele homem no chão, aquele homem ficou espumando, e daqui a pouco o demônio saiu. Então o demônio, ele faz um pouquinho de barulho, sim, né? Quando ele percebe que você está por perto, ou que você está fazendo algo que ele vai ter que bater em retirada, então ele se levanta, ele faz barulho, mas é só barulho, porque o poder está com o Senhor. É verdade. Então a gente se sente mais forte, sim, e é bom a gente estar fazendo a obra de Deus, a gente se sente mais grato a Deus, e a gente se sente útil, né? A gente fala: olha, Deus me ama, ó, Deus me colocou em uma missão. A gente fica feliz. É por saber que a gente é tão amado e que Deus confia na gente. Então eu estou muito feliz por essa noite. E quando eu estava orando aqui, eu estava orando pelo projeto, pela construção. E às vezes tem pessoas que falam, né? Está demorando demais. Aí se fosse eu já tinha feito assim. Eu já tinha tirado isso, eu já tinha tirado aquilo. Você quer muito. Você não tem. E aí você fica querendo mais do que o que você pode. E tira isso, tira aquilo. Vamos fazer dessa forma. Se for dessa forma, já tinha acontecido. E aí eu disse: não. Ou é do jeito de Deus ou não é. É verdade, Jesus. Mas quem garante que foi Deus que falou? Né? Assim como falou com o Lino, né? Quem garante que foi Deus que falou contigo dessa forma? Então sempre a gente vai ter pessoas que, por não conhecer realmente o Deus que a gente serve, ou por não ouvir da forma que a gente ouve, por não ter experiência ainda, não é por ignorância, às vezes é porque não tem um particular com Deus ainda, ou Deus não tem um particular com ele. Deus. E aí ele olha simplesmente para você e fala: quem garante que foi Deus que falou? É verdade. Né? E ali a gente escuta muito isso. E eu disse: olha, Deus colocou esse projeto no meu coração, não foi de agora. Tem muito tempo. E é dessa forma. E se é dele, ele vai concluir a obra, ele vai tocar no coração de quem for preciso que tenha que tocar. Por quê? Porque Deus tocou no coração de uma pessoa longe daqui para me abençoar com a maior parte dos materiais. Como que Deus não pode tocar no coração de quem está aqui na cidade para poder fazer? É verdade.
Ou se ele tem alguém de longe também, ele pode tocar e pode enviar para cá também. Então, e eu estava orando, e no finalzinho eu estava orando para esse projeto. Eu oro muito pouco pelo projeto. Glória a Deus. Eu oro mais por salvação de vidas. Eu oro mais por salvação, eu oro mais por famílias. E eu não oro tanto pelo projeto. Porque o projeto ele não é meu, ele é de Deus. É Deus. Então eu não me preocupo tanto assim com o projeto. Por quê? Porque ele não é meu, ele é de Deus. Então se ele é de Deus, na hora de Deus vai dar tudo certo. Verdade, Jesus. Deus vai fazer acontecer. Aleluia, Jesus. Aí então eu estava aqui, né, e senti o desejo de orar pelo projeto. E na hora que eu estava orando, eu não entendi a oração que eu estava fazendo. Mas na hora que eu abri a Bíblia, Deus estava confirmando o que Ele já falou e o que Ele vai fazer. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Então, é a gente confiar em Deus. E aí vem no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que nós lemos. No capítulo 3 fala assim, ó, epígrafe do texto, quer dizer, o texto diz assim, ó, há para todas as coisas um tempo, determinado por Deus. Aleluia, Jesus. Então, o versículo 3 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É só ter aqui a mensagem. Grande é o seu poder, Jesus. Então, quando eu estava lendo essa mensagem, Deus estava falando no meu coração. Glória a Deus. O tempo é meu, a obra é minha, a casa é minha, eu faço como quero. É Deus. E deixa quem pensar que o tempo já passou, deixa quem quiser falar que não é de Deus, ou que eu estou precipitando, ou que eu estou atrasada demais, ou porque eu já tinha todo o tempo, já era para estar pronto, e ainda nem começou. Glória a Deus. Então Deus fala comigo ao meu coração. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu, determinado por Deus. Há um propósito debaixo do céu. Aqui é Salomão, né? O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. E Salomão é o homem mais sábio que já existiu em toda a terra, né? Depois de Deus, depois de Jesus, né? Porque Jesus foi homem, 100% homem, 100% Deus. Então, depois de Jesus, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Glória a Deus. Então, Salomão, de tudo que ele possuiu, de toda a sabedoria, de tudo que ele teve, ele vai dizer que há um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Ou seja, você pode adiantar muitas coisas, você pode tentar fazer, mas o tempo certo mesmo é o do Senhor. E quando é o tempo de Deus, não precisa fazer muita coisa. É verdade, Jesus. Às vezes você esforça por uma coisa e quando você vai ver, Deus já está fazendo de outra forma. E aquilo que você fez, o esforço, você fez, fala, eu fiz esse esforço em vão. Que Deus já preparou de outro jeito. Glória a Deus, é Deus. Aí então o versículo 2 fala assim, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Quando esse projeto nasceu no meu coração, foi quando eu perdi um primo. Né, que a gente, eu já falei aqui que a gente estava levando para a igreja. E ali eu perdi esse primo. E eu me culpava, eu sentia mal por eu não ter feito mais do que o que eu já tinha feito. Eu achava que eu devia ter feito muito mais. E ali eu me sentia culpada e eu questionava, falava para Deus, por que o Senhor permitiu? Por que isso aconteceu? A culpa foi minha? Por que eu não fiz de outra forma? Por que eu não ajudei mais? Por que eu não vigiei mais? Por que eu não orei mais? E ali Deus falou comigo. Deus falou assim, olha, você vai orar por muitos, mas quem vai sarar sou eu. É verdade. Você pode orar por todos, mas eu curo quem eu quero. É Deus, é dessa maneira. Jesus. Ou seja, nossa função, nosso desejo, nossa obrigação é de orar, de ajudar. Mas salvar, só Deus salva. Curar também, só Deus. E às vezes você assume uma responsabilidade que é mais do que o que você pode. Mais do que o que você sustenta.
Às vezes você quer carregar uma cruz que você não vai aguentar. É Deus, aleluia. E às vezes quando a gente não está conseguindo, quando você frustra, aí você começa a questionar e perguntar, mas por que? Onde eu errei? O que eu fiz? Por que eu fiz tudo? Eu achei que tinha feito e não deu certo. E aí você começa a questionar. E onde é que Deus começa a falar, olha, você pode até pensar que você tem um controle. Como eu já pensei, em certas situações. Eu achei que eu tinha um controle, até um dia Deus falou comigo, não. O controle sempre esteve nas minhas mãos. Eu deixei você achar que você tinha, mas você não tinha. E ele onde você percebe que você não tem o controle de nada. Você não tem o controle da vida do seu filho, você não tem o controle da vida do seu pai, nem da sua mãe, nem do seu marido, nem mesmo o teu. Você não tem o controle. Por mais que a gente quer, às vezes a gente quer atravessar na frente de Deus, a gente quer fazer conforme as nossas forças. Deus está falando assim, eu só quero que você apenas creia. Aleluia. Aleluia. Deixa que a força vem de mim. Aí o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, quando pensas que está fraco, é aí que está forte. Enquanto nós achamos que somos alguma coisa, Deus não trabalha. Enquanto nós achamos que somos fortes, Deus fica só observando. Mas no momento que a gente chega e fala, Senhor, agora eu não posso, agora eu não consigo, agora não dá mais, agora eu vou desistir. Aí, irmão, você pensa em desistir? Às vezes você fala assim, eu vou desistir disso, vou desistir da escola, eu vou desistir de tal coisa. Aí Deus fala, é agora que eu entro. Porque Deus não trabalha segundo as nossas forças, mas sim as forças dele. Deus não trabalha segundo a nossa vontade, mas sim a vontade dele. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí vem o versículo 3, a qual Salomão diz, ó, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Ou seja, aquele tempo daquele rapaz perder a vida foi o tempo de Deus matar. Se Deus quisesse curar, Deus também curaria, mas Deus não curou porque era o tempo dele, havia chegado. Então, até eu entender que o tempo de Deus na vida dele havia chegado, Deus permitiu aquilo para que nascesse no meu coração, no coração da minha família, um desejo de ajudar mais pessoas. Glória a Deus. Ou seja, é perdendo que se ganha. Às vezes é necessário que a gente perde para ganhar lá. E o Senhor diz que aquele que perde aqui, alcança lá no céu a coroa da vida. Então, às vezes, a gente não quer perder. Nenhum ser humano nasceu, aleluia, Jesus. Desligou. Não, aí tá aí, foi você que Aleluia a Deus. Então, nós nenhum nascemos para muita coisa, mas fala assim, ó, você nasceu para perder, ninguém quer perder. É verdade. Ninguém. Todo mundo quer ser ganhador. Mas, na lei de Deus, quando você perde, é porque você ganha. E a gente não entende, Salomão está dizendo, que há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Então, ao tempo de derribar, né? Você às vezes fala assim, ó, eu vou derrubar essa casa, eu vou construir ela em 2 meses. Você fez todo o projeto, todo o plano, o seu dinheiro dá. Mas pensa que não acontece alguma coisa, você passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, o seu plano foi aquele, você tinha até a condição, mas o plano de Deus era outro, Deus queria que demorasse um pouquinho mais. Quando Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra que mandava leite e mel, Deus já tinha um tempo determinado para aquele povo entrar na terra, mas aquele povo não entrou. Porque no meio do caminho o povo começou a murmurar. Mas Deus não tem o controle de tudo? Tem. Mas Ele deu liberdade para cada um decidir a sua vida. Se quer ou se não quer. Então no meio desse tempo, tem pessoas que vai, que volta, que afasta, que aceita Jesus, que sai. E você tem um controle? Você ganha 10 almas, sai 9, você fica com 1. A Bíblia fala, mais vale uma alma ganha que o mundo todo perdido. Você tem um controle das 9, você não tem. Você vai orar por elas, mas o controle você não tem. Elas saíram, você não pode obrigar elas a voltar. Você tem que continuar orando. E no meio desse tempo, aquele projeto que você tinha para tal dia, você não vai concluir. Se for confiando naquilo, você não vai. Mas quando você confia em Deus, você vai com o que você tem. Então, há um tempo para todas as coisas, então é o tempo de derribar e o tempo de edificar.
Então o tempo de edificar é o que Deus quer que nós façamos. O povo estava em cativeiro e Deus disse, olha, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Só que a Bíblia fala que não era para o povo demorar 40 anos. Foram 40 anos de escravidão. Foi 40 anos do povo no deserto por causa da murmuração. Então a murmuração ela impede da gente chegar no propósito de Deus. Não impede Deus trabalhar, mas impede que a gente chegue mais cedo. Né? Deus. Aí onde é que o salmista fala no Salmo 70? Senhor, apressa-te em me socorrer. Então quando você pede para que o Senhor apresse, é porque você já não suporta mais. Ah, mas o Senhor está falando que tem um tempo de Deus. Salmo 40, tem o tempo de Deus. Mas tem um tempo também que quando você já não está aguentando mais, você chega para Deus e fala, Senhor, apressa-te em me socorrer. E aí Deus te ouve. Por causa do quê? Por causa da humilhação. Por causa que você entendeu que o tempo é dele. Então, quando a gente entende que o tempo é dele, então ele apressa em nos socorrer. Aí você vê aquele povo ficando ali 40 anos, só que 40 anos aquele povo está no deserto. E a Bíblia fala que a roupa do povo não envelhecia, o sapato não gastava, comida não faltava, no deserto. Amém. Não faltava água, não faltava comida. Deus cuidava. Então, mesmo a gente no deserto, passando por luta, Deus está cuidando. Né? Imagina se Deus não estivesse cuidando. Deus está cuidando, o povo murmurando, reclamando, pedindo Moisés, ajuda, você nos trouxe aqui para morrer de fome. Melhor você ter deixado nós lá, maçã barro para Faraó. O povo desejava voltar para comer cebolas. Porque não queria esperar a providência de Deus, porque não queria esperar o tempo de Deus. Então, quando a gente não espera o tempo de Deus, a gente come cru. É verdade, Jesus. Então, é melhor esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Diz que quem tem pressa come cru, e é verdade. Então, é melhor a gente esperar o tempo de Deus. E eu tenho aprendido, não é fácil, mas eu tenho aprendido o tempo de Deus. Eu, quando tinha uma coisa para me resolver, eu não dormia de noite. E eu resolvia de qualquer forma, eu tinha que resolver. Hoje não, hoje eu já falo, eu vou esperar o tempo de Deus. Às vezes eu fico um pouquinho ansiosa, às vezes eu choro, oro bastante, às vezes eu reclamo, falo comigo mesmo, com meu marido, eu converso com Gabriela, às vezes falo para a situação está assim, assim, assim. Para ver se a visão dele abre, para ver se ele também se coloca na posição e fala, não mãe, vamos junto aqui. Mas eu entendo que tudo tem o tempo de Deus. É verdade. Então eu não vou colocar os pés pelas mãos, igual eu já fiz, porque eu já aprendi com aquilo. Então, tem coisas que a gente fez que a gente não vai repetir, porque a gente já aprendeu. É verdade. Né? Então, assim, tudo tem um tempo de Deus. E no tempo dele, é tudo perfeito. Deus prepara, Deus age, Deus faz, conforme a vontade dele. Glória E você vê, assim, grandes coisas. Deus fazendo. Aleluia, Jesus. E eu creio que aqui não é diferente. E eu sei que nas nossas vidas não é diferente. O que nós não podemos deixar de orar e acomodar e cruzar os braços e falar assim, é o tempo de Deus, eu vou parar de orar, vou parar de pedir, eu vou parar de ir na igreja, eu vou cruzar os braços. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que o tempo é dele, mas quanto mais você clama, mais depressa Deus responde. Os inimigos, eles caem por terra no momento que você clama, que você ora, os inimigos, eles fogem. E o tempo de Deus chega na nossa vida. Glória a Deus. Então, quero aqui deixar essa mensagem nessa noite, para os nossos corações, né, para mim principalmente. E às vezes é difícil, mas Deus, ele está no controle. Quando Deus opera, ninguém pode dizer ao contrário. A gente só precisa confiar em Deus. E eu creio que o tempo de Deus está chegando na nossa vida. Amém. E grandes coisas, né, o Senhor tem para fazer. Aleluia, Jesus. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que não tem desistido da obra de Deus, que tem sempre estado aqui confiado, né, no Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. E cada um que ora por esse ministério, cada um que ora pela minha vida, né, que me dá uma força, que acredita, né, no meu chamado, no ministério que Deus tem na minha vida, eu só tenho que agradecer a Deus. Glória a Deus. Hoje o Marlessandro, ele foi ver um serviço.